Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada, é só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Episódio que atiraram pedras no ônibus dos jogadores e tudo mais, mas o Palmeiras ele jogou bem aquela partida também. Inclusive aquela contra o Novo Horizontino, essa de ontem. São partidas aí esporádicas que o Palmeiras fez que ele realmente matou a pau. Ontem, eu concordo contigo, Sormani, foi a melhor partida que o Palmeiras fez no ano. Foi um futebol agressivo, convincente. O Palmeiras não sentou no resultado, mesmo jogando fora de casa, na altitude. Existia, sim, talvez um pouco de cautela. Olha, recua o time. Não, pelo contrário. O Palmeiras continuou atacando, buscando gol. E surpreende muito, Sormani, a atitude de alguns imbecis. Imbecis. Os caras saem do Brasil, vão atrás do Palmeiras onde quer que ele jogue, tá certo? Vão atrás, lá na altitude, lá nos quintos dos infernos, pra xingar o time, cara. Pra xingar o time. O time ganhou de 4-0. Não, e o Filipão, já no aquecimento dos jogadores, eles já estavam ali xingando. Inclusive, depois da partida, aí o próprio Filipão, ele chama pra si a responsabilidade. Depois nós vamos ver o Filipão falando sobre isso. Fala, ó, quer me xingar? Xingue. Ó, a minha pessoa, não os jogadores. Inclusive, ó, o Gustavo Scarpa, Sormani, jogou o fino da bola ontem. Ele participou diretamente de todos os gols. Ou fazendo, ou dando assistências, ou colocando o cara que deu assistência na cara também para que ele pudesse já concluir pro atacante fazer o outro, enfim. Gustavo Scarpa, hoje, é o melhor jogador que o Palmeiras tem no seu elenco. E criamos também um debate ontem falando a respeito da possibilidade do Ricardo Goulart jogar um jogo importante. O Palmeiras não sentiu falta do Ricardo Goulart. Ele ficou no Brasil fazendo um tratamento no joelho para que ele possa dar início aí no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras aí, pelo elenco que tem, está provando que realmente aí não precisa de um jogador ou de outro jogador. Se o Palmeiras substituiu o Ricardo Goulart, o Zé Rafael, o Dudu, o Daverson, o Bruno Henrique, ele tem opções no elenco para poder suprir. E lembrando que com essa vitória o Palmeiras já está matematicamente classificado para a fase mata-mata da Libertadores. É o líder do grupo F, com 12 pontos em 5 partidas, 4 vitórias, nenhum empate, uma derrota apenas. O São Lourenço da Argentina vem em segundo lugar com 10 pontos. E esse grupo já está definido. A gente vai só depender da última rodada, que vai ser no dia 8 de maio, quando o Palmeiras recebe o São Lourenço, jogando por um empate no seu Allianz Parque. Caso o time da gente... Por empate para ser o primeiro. Para ser o primeiro do grupo. Para ficar naquele pote separado. Tem um pote dos primeiros e o pote dos segundos colocados, né? Então é interessante você ficar no primeiro. E é importante também o Palmeiras não só empatar, mas vencer para poder chegar a atingir a 15 pontos. Pontuação que o Cruzeiro já tem. Exatamente. O Cruzeiro já tem. Hoje o Cruzeiro é melhor que o Palmeiras, né? Nesse pote 1 que a gente está falando. Se por um acaso o Palmeiras se defrontar com o Cruzeiro na semifinal, com a campanha que o Cruzeiro tem, ele vai poder jogar pelo empate. Na final não tem isso, porque é um jogo único apenas. Azevedo? Eu tô com o Mano em relação a essa questão do Scarpa, como ele, consequência, que ano passado ele não conseguiu ter sequência pelos problemas na justiça, como ele tem sido importante. Esquece o Melgar, a fragilidade do adversário, mas o Palmeiras foi Palmeiras, que é o que a gente cobra, que é o que a gente espera desse time, né? Ontem nós erramos no expediente, fomos mais modestos, demos apenas 3 gols, né, como placar. Eu falei 3-0, Paulo Lima 3-1, você falou 2-0, a gente ficou mais modesto, mas o Palmeiras fez o que a gente esperava, um Palmeiras grande, um Palmeiras campeão brasileiro, que vai estrear na competição em casa diante do Fortaleza, mesclando o time, imagino eu, por conta dessa viagem, do desgaste, não há necessidade e tem elenco para poder fazer essa mescla e principalmente soube se impor, não sentou no 1-0, no 2-0, foi lá, fez 3, fez 4, agora é incompreensível no âmbito normal, alguém sair do Brasil para xingar um treinador. Agora, se isso tiver um cunho político, aí dá para se compreender, mas que também é uma atitude lamentável, eu acho. Bom, o cara sai do Brasil e até o peru para xingar jogador, pior cara. Do que ser político, tem que ter muito tempo ocioso para fazer isso. Vai discutir isso até um pouquinho mais, talvez seja até bom depois de ouvir o Felipão, mas... Pior, acho que é política interna de torcida organizada, não é que é política... Não, política de clube não, Clube, quando o Filipão falar, a gente fala mais sobre isso, porque eu reservei para você uma pergunta, Flavinho, que é um tema que você gosta muito, tática dos times de futebol. O Palmeiras jogou ontem com o Dudu, Scarpa e o Zé Rafael pela esquerda. O Scarpa jogou exatamente centralizado, com liberdade de movimentação, na posição do Ricardo Goulart.
A gente até comentou aqui, por que não vai e tal, papapá, tá poupando por quê? É um jogo importante, o Palmeiras precisava de pelo menos um pontinho para se classificar, mas a alternativa encontrada pelo Filipão mostra a importância desse elenco rico do Palmeiras. O Scarpa jogou na posição que ele tem designado o Ricardo Goulart e jogou muito bem. A continuar assim é uma dor de cabeça legal, né? Porque a gente às vezes corre o risco de incorrer no erro de achar que o Ricardo Goulart é um centroavante. Ele não é centroavante, né? Apesar de a gente achar que ele pode jogar de centroavante e tudo mais... Mas quebra um galho, né? Quebra o galho, não quer, consta que ele não tem essa intenção de jogar de centroavante. Então ele joga um pouquinho mais recuado, que é a posição onde o Scarpa e ele se dá bem, ele joga à vontade. Foi a melhor partida do Scarpa no Palmeiras. Eu diria que até melhor do que aquela que ele fez no ano passado contra... no Campeonato Paulista, o Ituano. Ele fez 2 gols. Contra o Ituano. Mas ele vem jogando bem, Flavinho. Oi? Não, vem jogando bem. Mas eu digo assim, pela importância do jogo. É um jogo de Libertadores, fora de casa. Tá bom que o adversário não é o River Plate, mas é um time que tá na Libertadores. E jogo de Libertadores sempre impõe alguma dificuldade. Então, fez uma partida com muita personalidade. Isso que o Mano falou, ele participou de todos os lances de gol do Palmeiras. E agora o Ricardo Goulart que se vire para conseguir recuperar a titularidade, porque não dá para você mexer num jogador como esse. Não é para mim, eu tô batendo pau. Tudo bem? Marco, tudo bem? Tudo bem, você? Tranquilo. Grande Marco. Já chega com o microfone, né? Falar olha só, tá bonito, hein? Vai receber lá embaixo, tapete vermelho, né? Não vou descer daqui, porque eu não subo nunca mais. Não, eu também. Eu vou pular, né? Como é que Pula, foi? você tem que pular de costas. Flávio, ajuda o Marco Aurélio aqui, ó. Pronto. Dá pra não cair aí, Marco. Não, ainda tô. Ó, o seu Flávio vai ajudar ele. Seu Flávio é... Seu Flávio é o rei de Curicica. Já microfonou. É o homem da sexta-feira. É o homem da sexta-feira, o rei de Curicica. Olha lá, seu Flávio. Obrigado, seu Flávio. Obrigado, seu Flávio. Obrigado. E aí, Marco? Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui de volta, né? Desculpe um pouco do atraso aí, porque eu vim no horário de almoço, né? Afinal, eu trabalho. Afinal, você trabalha e almoça, né? As duas coisas. Às vezes também. Assistiu o Palmeiras ontem? Não assisti, sinceramente não assisti. Então dá uma olhadinha, nós fizemos um compacto aí com os melhores momentos do jogo. O Palmeiras fez uma partida extraordinária. A gente está entendendo que foi a melhor partida do Palmeiras no ano. E uma atuação de galo do Ricardo Scarpa, do Gustavo Scarpa. E ele fez 2 gols. O Johan entrou muito bem, deu 2 assistências no segundo tempo, para um gol do Scarpa e para o gol do Moisés. O Palmeiras fez um jogo digno, aquilo que eu estava dizendo, Marco, do elenco que ele tem. Estava na hora de fazer um jogo desse quilate, né? Dessa qualidade. E a gente estava falando do Scarpa, eu já mencionei isso aqui, e torno a dizer agora, o Scarpa ganhou 9 quilos em massa muscular no Palmeiras. Aí quando eu 9 quilos. Quando eu ganho isso, o cara fala que é doping. Aí o Gustavo Scarpa fez mas só que ele ganhou isso em 1 ano e meio. Você ganha em 3 dias. Esse papo. Como é que é, Flavinho? Não, o Scarpa ganha essa massa em 1 ano e meio. O Mano ganha em 3 dias. Não, imagina. Não, 3 é... Não, 3 não. Pra mim tem que ser uma semana. Aí, não, uma semana nada. Fechar um ciclozinho ali básico. Isso é inveja, mano. Isso é inveja. Inveja, intriga. Isso mostra a importância de você ter um departamento médico, o tal... Eu não sei como é que é chamado lá no Palmeiras, né? No São Paulo é o Refis, né? O São Paulo é o Refis, né? É no Refis. O Palmeiras eu não sei como é que chama, mas é importante você ter esse apoio dos médicos, nutricionistas, fisiologistas, os preparadores físicos, fisioterapeutas, para você deixar o jogador. Hoje em dia o físico é muito exigido. Você não pode colocar qualquer jogador em campo. Então, mas aí que tá a importância de você ter um elenco de qualidade, Sormani, porque cogitava-se ontem, aí olha, tem que levar o Ricardo Goulart, independente de como ele esteja, jogo importante para o Palmeiras. Mas quando você tem um elenco de qualidade, você não precisa colocar o jogador, às vezes aí num momento que ele não está pronto. O Leandro Castan, na última partida da Copa do Brasil, ele fez um esforço para jogar contra o Santos. Fernando Miguel também. Inclusive acabou saindo no primeiro tempo. Foi a primeira substituição com 13 minutos do primeiro tempo. O Fernando Miguel também jogou no sacrifício, acabou se lesionando também. Então, jogou no sacrifício ou foi erro de avaliação?
Mas é que não tem elenco, né, Fábio? O jogador importante, ele quer entrar numa partida dessa, cara. Tá, bacana. Aí você perde o cara já para a sequência, para o jogo com o Atlético Paranaense, perde para o próximo. O Campeonato Brasileiro, o primeiro é tão importante como o último. Sim, eu concordo. É um risco que o Vasco decidiu correr. Mas o Palmeiras, ele não precisa correr esse risco. Porque os jogadores reservas são tão bons quanto os titulares. Daqui a pouco a gente vai mostrar um campinho, mano, com o time do Palmeiras, com jogadores que não participaram da partida. É fácil dirigir um time assim, né, Marco? É fácil e pode ser difícil, né? Porque quando você tem um elenco muito numeroso e não tem harmonia, você pode ter problemas por conta disso mesmo. Se o Felipão é um cara mais do que experiente nessa administração de grupos, acho que talvez essa seja a melhor qualidade dele hoje, né? A experiência faz você contornar muitos problemas e ir colocando os jogadores que estão em melhores condições, apoiados por um bom nível de fisiologia, de departamento médico, preparação física, tudo aquilo que a gente vive falando, desde que não exagere também nas avaliações, porque também começa a poupar um, poupar outro, isso, aquilo, não pode. Você não concorda muito com esse... Eu concordo dentro de um clima científico sem exagero, porque também não pode dar o domínio da preparação física e do fisiologista para escalar a equipe, porque começa a ter também exageros de primor, olha, não, esse, aquele... Fica muito literário. Importante esse depoimento, Marco Aurélio Cunha é médico, médico muito tempo do São Paulo, em outras equipes também. Repete, Marco. O que acontece, né? Quando você começa também a fazer essas análises de uma profundidade tal, que passa a ser a ciência, a literatura médica e tal, e perde o feeling da análise clínica, que é chegar e sentar com o jogador. Perde a mão. Você pode ir, o que você acha? Qual a sua opinião? Não, dá. Esse é o ponto mais importante. Claro que você tem também que ter os dados científicos, as análises laboratoriais e tal, para você perceber excessos, perceber grandes distâncias entre o bom e o ruim. Mas quando está ali pertinho e você fica fazendo onda com aquilo, não, poupa esse, poupa aquele, você acaba interferindo na escalação, confundindo o treinador. O treinador precisa de apoio, não de dúvida. O jogador numa hora dessa, ele não quer participar, Marco, porque ele sabe que é um jogo decisivo, mesmo que ele esteja com dor, ele fala, vou fazer aquele aquecimento um pouco mais puxado, vai vir uma irrigação de sangue um pouco maior para o meu músculo e eu vou parar de sentir essa dor. Mas ele não sabe exatamente qual que é a proporção da lesão. E às vezes o cara lá, o fisiologista, ele já tem um exame lá mostrando lactato, CK, enfim, o desgaste muscular que já está muito próximo de uma lesão. Ele fala, o negócio é o seguinte, está próximo de romper a musculatura, está próximo de ter uma contratura, enfim. E o cara quer jogar, o jogador dificilmente ele tenta dar um migué num jogo decisivo, né? Esses dados são relevantes, porém às vezes se excede muito na análise clínica. Deve ter uma margem de erro esses dados e também. Nem sempre é absolutamente verdadeiro. Às vezes você vê um exame ali, mas as individualidades em termos de jogadores, há quem tenha uma enzima alta e resistência à enzima alta, há quem tenha uma enzima baixa e risco maior porque o nível de suporte ou de superação dele naquele ponto é baixo. Então, você não pode falar só em números sem falar de indivíduos. É sempre importante você analisar individualmente o atleta. Às vezes, o metabolismo dele é um pouco diferente do outro e quando você faz a análise crítica de um e outro, são diferentes e você partir só para o número, você erra também. Então, o departamento de fisiologia é bom quando ele sabe exatamente o seu limite. Ele não começa a querer ter domínio sobre o jogador mais que o treinador. Lógico, a parte médica é do médico, mas ele não pode ficar ameaçando o treinador. Olha, se puser, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O treinador fala, bom, então eu faço o quê aqui? Ponho ou não ponho? Aí na hora H, fala, você que sabe. Então... Segura essa bomba aí, né? Entendeu? Se você der informação sem solução, não resolve. Agora, Marco, passa também, né, sua mãe, pela relação de confiança. Né? Treinador, departamento médico, claro. Fisiologia, todo mundo. Eu lembro no Fluminense, em 2010, o Fred vinha de uma inatividade. Né? Você lembra que ele estava mais de 60 dias, não conseguia voltar e tal. Mudou no departamento médico o fisioterapeuta. O Fábio Marcelo foi e assumiu. O Muricy era o treinador. O Muricy queria escalar o Fred para ontem, porque ele queria contar com o jogador. E à época o Fábio falou, não dá para esse imediatismo. E o Muricy, não, tem que botar e tal. E o Fábio, dentro do seu conhecimento, mostrou que não podia. E mostrando com números, com avaliações, o Muricy entendeu
confiou porque ele foi o profissional contratado para aquela função e a gente viu o final da história, o Fred, como foi importante em 2010, por exemplo. Mas esse é um caso específico. Eu estou falando, quando você tem um jogador que vem de longo tempo de recuperação, você tem parâmetros mais distantes do grupo todo. Agora, quando você tem um grupo todo e começa a analisar esse, aquele outro, esse sim, esse não, aí dá confusão. Aí dá confusão, o técnico perde a mão. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha. A gente montou um campinho, como eu falei, com o time do Palmeiras, com jogadores que não atuaram na partida de ontem, porque o Palmeiras estreia domingo, 7 horas da noite, ou 19 horas, no Allianz Parque, no Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza. Olha o time aí, ó. O Moisés Fernando entrou, Praz, né? Mas vamos dizer que não foi titular, né? Fernando Praz, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu da Sena e o Diogo Barbosa, Thiago Santos e o Moisés, Carlos Eduardo ou o Felipe Pires, Ricardo Goulart ou o Lucas Lima e Johan, Borja ou Arthur Cabral. Quer dizer, isso mostra a força desse elenco, né? Mostra o terceiro time do Palmeiras aí. Lucas Lima, Felipe Pires, Arthur Cabral, já é um terceiro time, já que está sendo montado, né? Olha, e é o seguinte, ó, o Rafael Veiga não está aí também. O Jailson não está também, é um terceiro time. O terceiro goleiro também não está. E então a gente vê como... O Marco, a gente até discutiu essa questão aí, né? Você acha que, enfim, fica para todo mundo discutir, é uma obrigação do time que tem um elenco desse aqui, pelo menos ficar entre os 4 no Campeonato Brasileiro? Qualquer classificação abaixo disso já significa fracasso? Eu acho difícil falar obrigação em futebol. Hoje nós temos, eu estava analisando isso ontem, né? 8 times para disputarem o campeonato, no mínimo, né? Vamos lá, Inter e Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, o Santos, o Corinthians, Flamengo, o São... Claro. O Santos tem condição de brigar pelo título? O Santos não merecia ser campeão paulista? Mas é o mesmo nível de campeonato brasileiro? Acaba sendo. Tem um treinador moderno, um treinador inteligente, jogadores rápidos, jogadores decisivos. Eu acho o time do Santos, o time que pode chegar. Você nunca diria que o Santos chegaria em 2002, foi campeão brasileiro. Mas era um formato diferente, era um mata-mata, né? Mas importa, o Santos tem elenco também, jogadores rápidos. O São Paulo se acertando agora com os meninos, essas contratações fortes. Então só aí nós já falamos de 8 equipes que podem perfeitamente disputar um campeonato. Eu acho que esse campeonato é muito difícil. Vai ter interferência de Libertadores? Vai, sempre tem. Vai ter interferência de Copa do Brasil? Vai, sempre tem. Pode ser que esse que tenha mais jogadores tenha mais sucesso? Pode. No mata-mata não, mas no campeonato de ponto corrido sim. O duro é que começa a fazer dúvida que agora, ponho esse, ponho aquele. Jogo com esse time, jogo com aquele. Aí vai, o time não tem continuidade. Aí começa a crítica. Aí se o time perde uma, já começa a crise, porque não pode perder porque tem muito jogador. Então futebol é circunstância. Futebol é você administrar o dia a dia para a crise não te pegar. Então... Vocês mexeriam, por exemplo, nesse jogo de domingo contra o Fortaleza, vocês colocariam esse time, por exemplo, que a gente mostrou aí, para você envolver o jogador, para quem não está jogando poder atuar, se sentir importante no grupo e para ficar até mais fácil a administração de um grupo como um todo? Desculpa. Só para completar a ideia, Flavinho, perdão, depende muito do que o treinador está conversando lá dentro. Né? Então, por exemplo, o que eu faria? Eu chamaria os caras e falaria, olha, estou com essa ideia, o campeonato de estreia, vamos jogar vocês, próxima fase da Libertadores vou contar com os que estão melhores. E você vai conversando para inserir essa turma no jogo, para não excluir ninguém. Agora é duro não excluir 30 caras, né? Como é que você não exclui? Você tem que excluir. Agora, o gerenciamento do grupo em termos afetivos, em termos de respeito, de saber quem é importante para aquele momento, isso é uma coisa que o Felipão e a sua comissão terão que fazer, para que não vire a canoa, né? Para não ficar um problema de ter muita coisa, né? Flavinho, para te ajudar, o próximo jogo do Palmeiras depois do Fortaleza é uma viagem, é o CSA quarta-feira. Depois volta para receber o Inter. São os 3 jogos na sequência do Palmeiras antes do último jogo com o São Lourenço em casa da Libertadores. Que é dia 8. Que é dia 8. O Palmeiras jogou quinta, né? É bom a gente lembrar. E no Peru é longe. Não jogou perto. Com altitude. Quinta